Ok, boa noite. São exatamente hora certa, 8 horas mais 34 minutos. 20 horas e 34. Hoje é 19 do mês de dezembro, sexta-feira maravilhosa. Sextou. E hoje sextou com o Mário Cleiton, o doutor Mário aqui com a gente. Boa noite, doutor Mário. Fica à vontade, meu irmão. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Adriano. Boa noite, Elcio. Boa noite, Mário. Nossos amigos aqui de longas datas, né? Não só de convivência, de música, de brincadeiras, de adolescência, de muitas experiências aqui, né? Nós temos muita coisa para conversar hoje. Muita história grande, viu, irmão? Sim. Hoje recebendo aqui, tendo o prazer e a honra de receber o Dr. Mário Cleiton, escritório de advocacia Dr. Mário Cleiton, né? Que Mário hoje está atuando essa questão como é que é? Jurídica, criminal, como é que funciona, Mário? Tem lá no direito tem algumas áreas, né? Isso. Qual a área que você mais... A gente trabalha muito com o consumidor, com o bancário, previdenciário, né? Uhum. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do penal, né? Exato. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre esse tema aí tão delicado também, né? E temos polêmico, né? Assim, só não polêmico às vezes, porque, sim, né? Porque Exato. o direito é uma coisa bem complexa. E para começar o nosso podcast de hoje, eu também desejar aqui uma boa noite meu parceiro Elcio Dias, rapaz, que é o cara que eu mais Boa noite, meu amigo Adriano. É o cara que eu mais perturbo quando tem podcast, sabe, Mário? Uhum. E Elcio, tô pela aqui, Elcio, tô chegando. E agradeço muito, Elcio, pela paciência que você tem comigo. E é isso aí, meu irmão. Isso aí, gente. Hoje a gente começou um pouco mais tarde, um pouco mais devido à correria do dia a dia, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui. Hoje eu acordei, era 4h30 da manhã, né? Hoje já foi grande o dia, viu? Grande. Isso aí, mas a vida é assim mesmo, né? Essa correria meio que é bom, né? É verdade. Só presta assim. E para nossa primeira de hoje, vamos saber quem é ele, Mário Cleiton. Cara, é uma salada de fruta enorme. Decifrar o Mário Cleiton é bem complicado, né? Porque meus amigos, a minha família, né? Minha namorada, eu acredito que em cada lugar a gente é não uma pessoa diferente, uma personalidade diferente, mas a gente assume várias facetas do nosso dia a dia. Verdade. Mas se você me perguntar quem é o Mário Cleiton na família, a minha família vai me responder quem sou eu, né? Eu acredito que eles vão falar bem de mim, uma pessoa carinhosa, educada, comportada, gosto de ajudar todo mundo. Se você perguntar para os meus amigos quem é o Mário Cleiton, tá dando um ecozinho aí. E aí, se você perguntar para os meus amigos quem é o Mário Cleiton, é aquela pessoa que está sempre disposta, né, a te ajudar, o cara que se você precisar tá ali no ponto, né, não mede esforços para levantar qualquer pessoa. Se você perguntar para onde eu trabalho, por onde eu trabalhei, por onde eu passei, né, e onde eu estou, né, Mário Cleiton é uma pessoa que, se você mandar uma mensagem, ele tem a resposta. Né? Se na prefeitura, né, na Câmara de Capitão de Campos, né, se mandar uma mensagem, mas eu estou precisando disso, eu sou a pessoa que está lá resolvendo. Né? Eu busco fazer o melhor, né, no meu trabalho. Se perguntar quem é o Mário Cleiton no escritório, o pessoal que trabalha comigo vai dizer também que eu sou aquela pessoa que tem solução para quase tudo. Né? Apareceu um problema lá, Mário, isso aqui, cara, tenta fazer desse jeito, vai que dá certo. E aí termina dando. Né? E existe o Mário Cleiton também aí que todo mundo conhece muito bem, que no rolê, né? Exato. No rolê o cara se garante, eu sei fazer uma festa prestar. Né? Eu brinco muito com os meus amigos que eles falam muito isso, que eu sou a energia do rolê, eu sou o cara que chega lá à festa, brinca a noite toda, tá amanhecendo o dia, tá todo mundo lá, né?
Meu filho, que tem 19 anos, ele já tá sentado, escorado com sono, e eu tô lá em pé, pulando, brincando, dançando, mexendo com um e com outro, e sou o que vai embora dirigindo ainda, em segurança, levando todo mundo para casa com segurança. Né? Então, é assim, muita responsabilidade. O Mário Cleiton hoje é uma pessoa muito feliz, né? Realizada, né? Gosto do que eu faço, gosto muito do meu trabalho, gosto de quem sou para minha família, gosto de quem sou para os meus amigos. Eu não tenho muito, né, o que falar, que eu acredito que as pessoas falariam mais do que eu mesmo, né? Uma definição explanou, né, quem é o Mário. Eu confirmo, porque não é porque eu tô na frente do Mário, mas o Mário a gente já tem esse convívio há bastante tempo, Adriano, né? Essa amizade. E o Mário é assim mesmo. Ele é o tipo do cara que você fala com ele fala em qualquer lugar, não tem... O jeito dele é esse aí, sempre alegre, né? Não vejo o Mário, nunca vi o Mário eu chegar para conversar com o Mário que ele esteja de... Lógico, todo mundo passa por situações difíceis na vida, às vezes estressantes, né? Mas é sempre assim, sorridente, né? Às vezes eu brinco com ele até no Facebook. Não queira me ver zangado não, viu? Que quem me viu zangado até hoje não quis repetir. E tem esse lado, como ele falou agora. Porém, graças a Deus, né? A gente tem esse convívio de amizade. E eu sou feliz de dizer que o cara é do coração aqui, ó. Aquele amigo do coração. A gente passa o tempo, às vezes, sem se ver, sem conversar. Mas sempre é assim. Quando a gente se vê na brincadeira, sorrindo, né? Eu já passei por uma situação na casa do Mário. Ah, rapaz, lembra, não? Rapaz, olha essas brincadeiras. Eu não vi nem a hora que eu fui embora. Eu fui empurrado, não foi embora. Rapaz, foi uma festinha que a gente foi lá comemorando. O que era que a gente estava comemorando? A tua despedida de solteiro. Era, né? Justamente, uma despedida de solteiro lá no passado. Foi. O foi legal, não foi mais. Adriano nunca tinha bebido na vida dele, né? Não, Aí eu ainda me levaram pro banheiro pra molhar minha cabeça, quebrei copo. Nesse tempo ninguém sabia beber, ninguém sabia se divertir, né? A gente era menino. Só sabia se divertir mesmo, era. Tempo bom. Pois é, e é bom relembrar, viu? Momentos bacanas. Mário, vocês são 3 irmãos, né? Mário, Mariana, Maíra. Tudo né? com M, né? Só a Maíra, que é revoltada, que tem um nomezinho antes, né? Mas. Qual é o nome dela? Francisca Maíra. Olha, pegou no pé dela. Eu acho que deve ter sido promessa. Ela disse que não gosta. Mas é linda, minha irmã é linda, né? É uma psicóloga aí, uma mestra incrível, né? Altamente profissional. Para mim, uma das melhores profissionais. Ela formou em... Ela é psicóloga. Psicóloga, né? E a Mariana? Mariana é bióloga. Bióloga, né? A gente tira uma brincadeira que lá em casa nossos cursos são meio que trocados, sabe? A Maíra, que é psicóloga, meu primeiro livro que eu comprei no ensino médio foi um livro de psicologia. Eu adoro ler coisas sobre psicologia. A Maíra, que é a psicóloga, ela adora planta. Tem lá do lado de casa tem lá uma floresta, o jardim não, tem uma floresta, né? Que a minha irmã ela adora planta. E a gente fica brincando que quem deveria ser biólogo era a Maíra, porque ela gosta mais de planta. E a Mariana é aquela, né, mulher cheia de autoridade. A mulher passa muita, e que é a bióloga, deveria ser formada em direito, era ela. Direito à administração, né? Foi meio invertido as coisas. Mas deu certo, tá dando tudo certo. É aquele negócio, às vezes é o trabalho com amor, né? O que se faz com amor. Com certeza. O que você faz gostando, né? Eu, por exemplo, né, eu vou falar aqui, eu tenho 3 cursos superiores. Direito hoje todo mundo fala Dr. Mário e tal, mas meu primeiro curso foi Letras Português Engraçado, que eu era bom em matemática. O primeiro curso que eu fiz foi Letras Português. O segundo foi Administração e o terceiro foi Direito, que foi o último. E o que eu mais me identifico hoje em dia é realmente com o direito. Eu nunca imaginei estar fazendo direito na minha vida. Eu caí lá dentro. E tu sabe que eu me surpreendi com a sua atuação. Eu estive acompanhando ali o caso e aquele momento que você atuou, eu disse assim, rapaz, o Mário superou. Mas eu tive muitas escolas aqui. Se a gente for falar,
né? O que a gente é hoje, a gente é muito reflexo daquelas pessoas que vocês se exemplam. E em Capitão de Campos mesmo, nós temos muitos exemplos, muitos advogados muito bons, né? Verdade. A gente, graças a Deus, a gente tem uma fartura aqui de advogados experientes, onde a gente aprende muita coisa, né? Exato. Eu nunca imaginei fazer direito. Eu trabalhei com o Dr. Antônio Francisco, né? Ele, assim que ele se formou, nós trabalhávamos junto, eu acompanhava ele, eu ajudava ele, né? Essa parte mais de fazer documento, de preparar, de formatar, de ajeitar, eu era meio que digamos, um estagiário, né? Só que eu não me imaginava fazendo direito, né? Tive alguns contatos lá com ele, né? Dr. Moisés Barbosa, outro advogado também muito conceituado, experiente, que eu já tirei muitas dúvidas, né? Antes de meu pai falecer, o Moisés, ele era de dentro lá de casa, jogando baralho com meu pai, né? Era todo dia, então, né? Toda tarde. Toda tarde ele estava lá, ele entrava pela madrugada lá. E eu ficava naquela, nossa, ele é advogado, como será ser advogado? Né? Uma coisa desde quando eu era adolescente, isso. Né? Então, assim, tem muitas pessoas aqui mesmo que nos levaram a se exemplar, né? Exato. E quando a gente tem bons exemplos, a gente tenta copiar e fazer, né, bem também. Exato. Isso é importante. Sobre o MP3, como surgiu a ideia desse projeto musical? MP3, cara. Esse projeto. O MP3, ele foi naquela época nossa lá, 17 anos, né? A gente não sabia fazer nada não, a gente sentava na calçada da Eletromóveis ali, quem se lembra que tinha Eletromóveis, né? Virava a noite, né? Era. Eu passava o dia tocando violão. Dentro do quarto, para quando desse de noite eu sabia as músicas pra gente tocar com um grupo de amigos. Era aquela inocência, vamos chamar assim, inocência, né? Aquele grupo de vários amigos ali sentado, cantando, né? E era o que a gente gostava de fazer. A gente ia pra rua, ia pra praça, né? A gente levava um violão, tocava música, tocava outra. A gente não vê mais muito isso nos dias de hoje, né? Mas era muito bom. E a gente passava o dia, a mamãe brigava com eu, tinha um violão, um azul, né? Nunca pegava afinação por nada, mas foi nele que eu vesti o braço dele, era penado assim, fazia quase o C, cara. Você afinava em cima, ele desafinava embaixo. E nesse violão ele passava o dia, né, dentro do quarto com cancioneiro. Naquela época a gente aprendia a força, não era? Era a força. Naquela época o Elcio ia que sabe, era a força. Você pegava a revista aqui, ia lendo e aprendendo. E quando tinha aquela nota com pestanas que você não sabia, né? Era, aí a gente tinha que aprender, ia caçando o porquê, né? Mas era bom. E aí eu meio que caí lá, né? O Paulo, que sabia tocar, Paulo Henrique, Paulo em memória, né? Filho do Edivaldo, ele que sabia tocar, né? E eu estava aprendendo, e eu aprendia com ele. Logo o Paulinho é da família de músico, né? De artista, só de músico não, família de artista. E a Onilda, ela criava aqui, Elcio, não sei se tu chegou a pegar, ela fazia, o Adriano vai lembrar, ela fazia os festivais culturais aqui. Chegou a pegar ainda, Elcio? Eu lembro do grupo Spelejo, a gente chegou a sim, tocar ainda verdade. Né? Aí a Unilda, ela inventou esse projeto. E, salvo engano, era a 3ª edição, se eu não estiver enganado. Eu acho que foi num desses projetos que me deu o interesse de querer aprender a tocar. Eu era feio pra peste, cara. Só aquele suguelão. Eu aqui ia chegar perto de uma menina que me aprendeu mesmo a tocar violão pra ver se ela chegava perto. Eu não tinha saída não. Mas, brincadeira da parte, aí a gente... o Paulo e o Edinho, eles começaram a ensaiar uma música pra tocar no festival. E o Edinho, ele era do Juliano. Era do Juliano Odd.
E logo ele trabalhava na rádio ali na frente da Multicheiros. Multicheiros. Né? Ele chegou a trabalhar no Multicheiros mesmo, não? O Edinho? Não me recordo. Ele trabalhava na Rádio 10 ali de frente. Né? Então, acho que ele chegou a trabalhar no Multicheiros. Não me sei que eles dois eram... Quem trabalhava lá era a Valéria. Era. Aí, eu sei que o Juliano e o Edinho eram muito unidos. Eu não conhecia o Edinho. Eu conhecia através do Juliano. Só que o Juliano não sabia tocar. O Juliano tem esse dedozinho dele aqui. Ele não dobra. Né? Aí então, que é o dedo esquerdo. Aí ele não conseguia fazer as notas. Para ele fazer a nota era uma dificuldade. Botar o zoom agora no dedo aí, mano. Essa partezinha aqui, não tinha essa dor. Que ele quebrou, que o Juliano era danado demais, cara. Aí ele quebrou um tempo, eu acho, aí ele não fazia, só dobrava assim, ó. Aí não dava para fazer as notas, né? Eita, foi por isso. Aí o artista, né? Artista nato da nossa cidade. Aí ele... aí o Edinho e o Paulo começaram a ensaiar uma música e eu vi aquele negócio e entrei no meio pra fazer um solo também. Eu fazer uma base e o Paulo fazer um solo. Aí é total que nas músicas, nossa, é Mário Cleiton na base, né? E o Paulinho no solo. E quando a gente pegou passa... isso aí, né? Foi. Quando a gente passava pela rua, aí o Paulinho só me chamava de na base e eu só chamava ele de no solo. Que a base é aquele que ficava tocando e o solo que fazia. Na base ali. E aí eu tive esse apelido aí de na base. Né? Aí pro festival a gente foi ensaiar uma música em inglês. Salvo engano, é a faixa número 1 do nosso CD. Né? Aí nós tocamos essa música. Internacional, romântica, uma voz incrível do cara. Né? Aí ficamos famosos nesse dia, né? Todo mundo ficou naquele, e aí, por que vocês não fazem alguma coisa tal? Aí o Marcelo, em Estúdio Net. Hoje em dia é Estúdio Net, mas o Marcelo ele gostava muito dessa coisa de comunicação, de música e tal, de programa de edição. Ele fazia som naquela época, né? Oi? Ele fazia som, né? Ele tinha um carro de... Tinha, ele era DJ. Ele na era realidade, DJ. ninguém conhecia o Marcelo, era verdade, o Marcelo Dogão, né? Na verdade, essa onda de gravar, eu acredito da sua parte, da minha, surgiu do Marcelo também. Foi do Marcelo. Não sabia nem por onde o cara quem dizia como é que passava os presets, que passava os plugins, tudo era o Marcelo, cara, ele sabia. E aí, meio que ele propôs a gente pra gravar, né? Pra gravar no MP3, né? Aí o MP3 surgiu porque era Mário, M do Mário, o P do Paulinho e o 3 era o Edinho, que era o E virado, né? E aí a gente foi começar a gravar, né? Nós gravamos 2 músicas dos outros e aí agora o resto do CD, o que a gente ia fazer? Aí surgiu a loucura, a gente sentava debaixo do pé de criolite e fazia uma música, cara. Cara, a gente fez muita coisa, a gente produziu... Né? Fez música. Teve uma que a gente gravou na hora. O Paulinho começou a fazer um toquezinho lá na gravação e ele cantou na hora. Rapaz, era muito incrível. Cara, o Edinho era sobrenatural aquilo ali. E aí a gente gravou música do Juliano, né? Da Silvana Dark, né? Silvana um dia pegou uma poesia. Aliás, o Edinho um dia pegou uma poesia dela. A gente sentado debaixo de um criolê. Ele, cara, que letra legal. E o cara não tem uma rima ainda. Era uma poesia, não tinha uma palavra que rimava, nada. Aliás, não era uma poesia, era uma carta. Era uma carta. Ele pegou uma carta. Né? Ele pegou a carta e a gente botou umas notas lá. A gente fez uma música dessa carta. O cara era um monstro. Né? Tem uma música que eu vou pedir até pra tu tocar aqui. Que foi o que fez, né? Uma música altamente romântica. E o Edinho, eu escrevi aquela letra, fiquei, porra, que letra desgraçada. O que eu tava pensando na hora que eu fiz isso aqui? E aí, era festejo de Capitão de Campos. A gente pegou, o Edinho saía lá do bairro de São José, ele ia lá pra casa primeiro, né? Atravessava a praça, a cidade todinha. Pra lá de casa a gente ia pra rua, que a gente dava grudado.
E aí foi aquela loucura, né? Que a gente precisava de música. E aí cada um querendo escrever as suas. E a gente escrevendo e tal. E aí escrevi uma, para tá um lixo. Aí eu fui tentar cantar, pior ainda. Imagina, eu fui cantar, saiu ruim. Cara, o cara era um monstro, ele pegava aqui. Não, deixa eu pegar esse limão aqui, eu vou fazer uma limonada. Ele começou a comer o ritmo, tal. Passei pra ele como era, comecei a tocar. Cara, saiu incrível, né? Toca ela aí pra gente ouvir um pouquinho. Essa daqui foi eu que compus, né? A letra e a melodia, e o Edinho que ele transformou ela numa música. Vou botar aqui do começo. É romântico, viu? Soltar aqui, galera. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu quero alguém que me conserte onde tem que consertar, que se importe com meu jeito de falar, que entenda o meu jeito de viver. Eu estou precisando de alguém, preciso de alguém que seja minha e que eu seja seu amor, que em nossas brigas jamais fique algum rancor, que você entenda o meu jeito de viver. Eu quero seu amor, não quero apenas ficar por ficar. Eu quero alguém, eu quero amar. Eu quero seu amor, eu quero seu amor, eu quero seu amor pra mim, pra mim. Eu quero alguém que me conserte. Rapaz, essa música ela tem uma letra forte, né, Mário? Ainda bem que eu achei, viu? Perfeita, cara. Aí eu escrevi, quando eu olhei pro papel, não, essa daqui tu é doido. No caso, essa letra aqui é sua? É minha, a letra é minha, né? E aí na minha cabeça, não presta. Mas quando o Edinho botou a voz dele, cara, ele deu um brilho, né? Eu fiquei, nossa, eu não acredito que é isso aí. E na base, aqui é você? Não. Sim, e na base. Aí não tem solo nessa música. Essa música não tem solo, só tem base. Eu acho assim, foi um momento marcante, né? Uhum. Esse momento músico. Até porque naquela época ali, né, era Elcio, Mário, o violão era febre, né? Era. Todo mundo queria ter um violão, aprender a tocar. Uhum. E aí eu cheguei a uma época, né, a tentar espalhar essa culturazinha ainda aqui. Capitão de Campos, eu montei um projeto de música, né, ali na igreja. Aí foi muito bom, né? A gente, inclusive o Caio, quando ele era pequenininho, ele fazia aula também. A gente tem algumas fotos lá de quando a gente tinha esse projeto, né? Tentei ainda, mas aí as ocupações da vida, etc, aí meio que a gente fica deixando de lado. Inclusive minha guitarra tá lá, só pegando poeira. Uma Ibanez, a cor mais linda do mundo, caríssima que foi aquela guitarra. E infelizmente a correria do dia a dia deixa a gente, né, um pouquinho enferrujado, mas acho que ainda consigo dar uma palhinha, Elcio. Eu não trouxe ele aqui, velho. Cara. Dava pra fazer um... Não, mas a gente vai marcar um 2.0. A gente vai marcar um 2.0 ao vivo. Nós convidamos aqui até o Paulinho já. Eu sei, o Paulinho. Pronto, nós vamos fazer uma live aqui só com as nossas músicas. Vai dar certo. Sim. A gente tem que viver esse momento. São momentos ímpar, né, na vida da gente. Então, assim, falei até com... A gente combinou também, né, Elcio, com o Juliano, para depois ele vir com a Banda de Melancia. A gente vai trazer tudo, resgatar essa história, porque
O Mário também passou pela banda de melancia, não passou? Passou, Mário. Eu? Não, eu já tinha saído do mundo musical, eu já tinha meio que abandonado. No caso, Metal Pod não passou, não. Não. As bandas do Juliano eu não cheguei a... Foi só eu, o Paulo Henrique. Foi, vocês dois. Eu ia lá só olhar mesmo, porque eu não sabia tocar igual vocês eram bons demais. Eu só sabia fazer a base, vocês sabem fazer solo. E aí, esse foi o momento que a gente falou da música. Quero saber como é hoje o Mário Cleito ser pai do Caio, né? O Caio hoje está com quantos anos? 19. 19 anos. Tá? Uhum. Nasceu, bem dizer, ontem. Um dia desse e tá maior que eu. Eu topei com ele na praça esses dias, ele tava lá, eu parei lá ao lado dele. E aí, Caio, beleza? E aí, rapaz, tudo bom? Tal? Eu disse, cara, tu tá maior do que teu pai, pai. Rapaz, dizem que tem coisa na vida da gente, né? Que é o divisor de águas. O Caio foi o divisor de águas na minha vida, realmente, né? Eu acredito que muita coisa que eu corri atrás foi para conquistar, para poder ofertar alguma coisa para ele também, né? Cara, o Caio é um rapaz altamente feliz, amado. Como diz assim, é a cópia do Mário, né? Super inteligente, né? A cópia, né? É a cópia do Mário. Só geração Z, né? Porque geração Z tem umas preguicinhas, gosta de acordar tarde demais. É algo geracional, não dá pra excluir. Mas é um menino muito bom, né? E me respeita muito, né? Me obedece. Mora contigo? Como é que é? Cara, o Caio tem uma independência muito grande hoje. Ele estuda em Piripiri, e aí tem dia semana que ele passa pra lá e ele volta, fica na casa da minha mãe. Aí tem um dia ele vai pra casa da mãe dele, aí tem dia que ele... Fim de semana só, que ele vai lá pra casa, que lá pra casa ele quer só pra curtir, né? Pai, eu tô indo aí com os amigos, a gente vai ficar jogando videogame, ou não, assistir filme, tá, pode ir, não tem problema. Aí fim de semana lá em casa, meio de semana ele fica na mamãe, que é mais perto, de lá ele já vai pra faculdade, ou então fica na mãe dele. Caio é uma independência, mas é como diz, todo mundo chega perto, cara, é teu clone, é tua cópia. Né? A mãe dele mesmo diz demais, rapaz, tu foi embora, mas a tua cópia ficou aqui. Cara, não precisa de DNA não, pô, não tem como, é muito parecido. Não, ali a diferença mesmo é porque tu é o pai e ele é o filho, senão ninguém... Eu tenho uma barba branca, né? Tenho cabelinho branco já. Isso é charme, para de ser besta. É o charme do menino. Mário Cleiton, doutor Mário Cleiton. Rapaz, gente... o tempo passa rápido, né? Um dia desse a gente viu o Mário, um menino velho, molecote, andando de bicicleta. E hoje está aqui, graças a Deus, advogando, atuando. Mas isso não me vai dessa, sabe? Mário, concluindo aqui, parou na advocacia ou pretende avançar? Concurso, essas coisas? Concurso? Não. Eu ainda andei trilhando concurso para juiz, bati na trave 2 vezes, aí concurso de juiz é um concurso bem concorrido, é aquela coisa que você vai investir realmente seu tempo, 2 anos, 3 anos. Mas não brilha meus olhos mais. Eu gosto de pegar um caso de uma pessoa que está realmente precisando de uma ajuda, precisando de um apoio, precisando de ouvir algo que ela não consegue sozinha, né? A gente vê hoje INSS negando benefício para uma pessoa, para uma criança que tem autismo, enquanto, né? Estão lá em cima, Deus sabe o que fazendo com o nosso dinheiro, né? Exato. Mas é tão bom quando você consegue um resultado positivo, né? Aquele cliente olha para você, olha, tá aqui sua aposentadoria, tá aqui aquele empréstimo que você não fez, tá aqui o consórcio que você fez e não lhe entregaram bem, né? Tá aqui a energia que você pediu para ligar e nunca ligaram, né? E é muito bom a gente olhar as pessoas, né? E as pessoas ficarem felizes com o que você tá fazendo, né? Então, essa questão de querer ser juiz, eu não tenho essa vaidade, né? Eu seria um promotor, né? Pronto. Ou eu seria um advogado público, juiz não.
mas a advocacia privada, ela te dá essa felicidade e ela te dá também uma liberdade, né? Como ela pode também te prender muito. Se você for perguntar para mim, e aí, Mato, trabalha só de que dia, de que horas a que horas? Tem dia que eu tô 1h da madrugada no meu escritório, né? Tem domingo que eu vou lá pro interior da família da minha namorada, que é lá no Calengue, e ela tá lá ajudando o pai dela, tá fazendo algumas coisas, e eu tô lá sentado na mesa no domingo de manhã trabalhando. Então, assim, te liberta de muitas coisas, mas também pode te prender, mas depende muito. Mas eu tô fazendo isso porque eu gosto, né? Eu gosto. Não é coisa, você é forçado. Não, eu poderia deixar para fazer na segunda, né? Mas eu tô com uma manhã livre no domingo, não custa nada eu estar em paz, pensando só naquilo. Não tem aquela loucura da prefeitura, né? Não tem projeto para analisar da Câmara, não tem contabilidade da prefeitura, não tem folha de pagamento. Então você, às vezes no fim de semana você está mais tranquilo, você consegue pensar melhor, né, nas teses. É assim. Hoje eu vi um elogio de uma pessoa da sua parte. É uma coisa boa. Aí eu vou só dar uma dica. Quem é que não deixa passar 15 centavos, 35 centavos na Polião, na contabilidade, como é que chama? A Receita Federal. A Receita. Quem é essa pessoa? Eita, não sei. A Francisca, né? Lá. Ah, cara, a Francisca, sim. Assim, o Mário deixa não. Rapaz, a Francisca ali controla, viu? Controla, toma de conta, cuida. Assim, Mário, já imaginou, Mário? 36 vezes deixando passar 30 centavos. Desse jeito. Então ela cuida mesmo, né, das coisas bem direitinho. É coisa boa. Muito bom saber que a gente está sendo elogiado. Doutor Mário, voltando aqui só a questão do... Sua profissão, né? Questão de... Você fez alguns concursos, né? Para outras áreas. Porém, você criou esse elo de amor para essa área, para ver as pessoas sendo beneficiadas por algo que às vezes é difícil, né? E para uns que não tem aquela facilidade de conseguir algo, quando você dá aquilo, digamos assim, aquele benefício para aquela pessoa, aquele cidadão, ver aquela alegria na pessoa, ela se sente emocionado, né? É como se aquela alegria me contagiasse, sabe? E essa mesma fala, né, Adriana, que já veio vários nomes aqui também da advocacia, como o Dr. Moisés, o Dr. Francisco, a doutora Stephanie, todos eles falaram essa mesma coisa, que é algo prazeroso em ver o semblante do seu cliente no final ali, né? Quando recebe aquele benefício ou algo do tipo. Né? Eu acredito que seja em qualquer área, né? Digamos, até um aparelho que a pessoa está achando que está condenado, às vezes você entrega ali funcionando. Então, às vezes, não é questão do cargo que você exerce, mas sim aquilo que você gosta de fazer. E é algo sensacional, né? Eu acho que tem a questão, né? A gente não vai ser hipócrita, né? E dizer assim, não trabalho por dinheiro. É óbvio, todo mundo, né, quer ganhar por aquilo que faz, né? Mas, como eu falei, eu poderia parar de advogar, estudar e ser juiz. Mas o juiz tem decisão que agrada uns e não agrada outros. Exato. Né? Então ele tá sempre olhando para dois lados. O cara tem que escolher um lado. Qual é que a lei vai dizer para quem é? Né? E você vai ter um feliz e o outro vai estar triste. Né? E acontece muitas vezes também. Cara, muito triste a gente pegar um resultado. Né? Essa semana mesmo, né? Eu levei uma criança, cara, de 8 anos de idade, eu acho. Me recordo. Que ela tem autismo. E precisa da mãe dela para tudo. Chegou lá, o médico olhou para a cara dela, né? Oi, tudo bom? A menina cabeça baixa. Minha mãe responde. Ela olhou assim. Ela não se relaciona, ela não sai de sala de aula, etc. E é o que acontece? O INSS nega. Pra gente dar uma notícia dessa pra mãe é muito triste. É triste. Né? Mas a gente sempre dá notícia. Pra gente que é nós pai, nós não vamos desistir, né? Da mesma forma aconteceu o quê? De clientes nos procurar, né? De o processo correr 1 ano e meio, quase 2, né? Eu até brincava, vamos fazer um bolo de aniversário.
por esse processo, mas aí lá no final a gente está lutando, né? A gente não desiste, né? A gente está lutando porque a gente sabe que a pessoa tem um direito, a gente vai até a gente conseguir, né? Então é muito bom quando a gente devolve, entrega, né, aquele resultado. É igual você cantar uma música boa que as pessoas começam a cantar com você, né? Exatamente. Quando a gente toca uma música que o Elcio, quando toca na igreja ainda, Sim. não toca? Quando você toca aquele hino que Contagia. né, contagia e todo mundo canta junto, né? É a sensação parecida com essa, sabe? Quando você traz o resultado positivo para o seu cliente e todo mundo fica acompanhando, né? Fica muito feliz. E algumas carreiras, elas são muito engessadas, ela não te dá isso. E nem te dá liberdade, né? Aí no começo sempre tem aquela euforia de aí, vou advogar, mas lá na frente eu quero aquela função, aquele cargo. Porém, quando você vai se deparando com algumas, né, situações, sim. você vai mudando até os conceitos, né, de pensar, como você acabou de falar. É. E é interessante mesmo. Louvável, né? Deixa eu mandar aqui um abraço aqui pra galera que tá assistindo a gente, né? Meu amigo Adriano Martins, que é o Adriano Cabeleireiro. Olha, rapaz, Adriano. Meu amigo Adriano Styles. Style, cara que deixa a gente bonito, viu? Tá Rapaz. passando lá, não tá, olha? Ei, mano. Corto lá. Eu saio de lá igual um artista. Né? É doido que o Adriano se garante. O Domingo Souza mesmo sai de lá, né? Ali... O Domingos Souza, ele 3 em 3 dias ele corta o cabelo dele. Sorte de quem tem o Domingo como cliente. Outro cara que tá mandando aqui um abraço pra você, Mário, é o Arlindo, né? Olha, rapaz, o Arlindo. O Arlindo. Eu Tecladista tirei... pesado, né? Rapaz, o Arlindo é um... Maestro. É um maestro formado de ouvido, viu? Que o cara se garante. Se garante, Arlindo. Um abraço, meu amigo Arlindo. Tá assistindo a gente. O Arlindo eu quase criei ele, ajudei a criar. Eu trazia ele para aquele 14 anos de idade. 14, eu acho que era, se não fosse mais novo, ele bem novinho, molequezinho. Eu lembro. Já dedo era mole que só. Um monstro na música. A gente recrutou ele lá em Peripiri, Aí que estava aqui, precisando de um tecladista. Na época da Harmonia Urbana. Quem é que lembra, será, da Harmonia Urbana? Ele comentou aqui, olha. Muita gente não sabe, mas eu sou cria do Dr. Mário. Aí. Comentou aqui embaixo já. Viu? Não deixou passar mentiroso, tá? Confirmou. A gente foi atrás dele lá no... Ele já tocava teclado nessa época? Já, sim. O cara é... Já. Na realidade, eu não lembro quem foi que falou dele, né? E ele tava lá, papo, bora pra Capitão de Campos. Ele, bora. Foi. E deu certo, viu? Ele morava lá em casa, praticamente. Nosso amigo Carlos Alberto, empresário, também está assistindo a gente, dando aqui uma boa noite. É gratificante saber que as pessoas... Daniel Sampaio está assistindo. Muito bom, viu? E dando continuidade aqui... Mário, voltando aqui num assunto, dando continuidade e um retrocesso aqui, como foi naquela noite lá no Cocal de Telha, naquela festa de Halloween, a ação? Paz, é o seguinte, posso dizer que foi um dos dias mais aterrorizantes da minha vida. Você estava perto de sair, a música estava contagiante, e aí veio aquilo ali tudo. Cara, pra você ter noção, tudo deu errado pro Edinho ir naquela festa. Tudo deu errado pra ele. Eu fui mais cedo porque tinha um pessoal que me convidou pra ir. Aí ele não arrumou carona com ninguém porque tava todo mundo com os carros lotados. E do nada o Edinho pega um Guanabara que nem passava, nem costumava parar. E Capitão de Campos ele pegou um Guanabara e foi. Né? E estávamos todos lá brincando. Cara, só jovens. Né? E aí entra aquele... monstro, né? Aquele louco. Sabe o que eu acho incrível? 22 anos depois, eu estar no julgamento, né? E ajudando e contribuindo para a condenação, né? Para a justiça. De um cara que destruiu um sonho, né? Tirou vida. Como no consolo da nossa época. O Edinho ele era tão bom, né? Comparar ele aqui com vários cantores bons, Mamonas Assassinas, Marília Mendonça, o cara era tão bom que Deus chamou para cantar lá em cima, né? Porque nesse dia aí, né?
o julgamento, quem acompanhou, né, quem estava presente aqui viu, né, o que aconteceu. Não tinha nada acontecendo lá, uma brincadeira, né? Falaram em caixão, falaram não sei o quê. Mas era uma festa temática, não tinha um demônio ali, né, que estava andando, não tinha clima disso. Mas o cara entrou irresponsável, bêbado, armado e fez o que fez. Eu acho que quando vai com a vontade, com o desejo, realiza, né? Justamente. Teve muitos comentários assim, mas não é justiça, 22 anos depois. Mas, gente, olha, que eu conversei muito lá com a família, né? Tivemos a resposta da justiça 22 anos depois, né? Foi uma resposta. Nós tivemos uma resposta da justiça. Demorou muito? Demorou. Mas ele tá de cadeira de roda, tá não sei o quê. Cara, que pague. Posso dizer que ele tá pagando essa dívida aí desde quando aconteceu. Né? Porque eu não queria uma vida que ele tem. Exato. Né? O que era para ser um policial, o que era para ser uma pessoa respeitada, né? É um cara que depende de remédio para dormir, depende de remédio para acordar, o cara não consegue fazer uma caminhada, né? O cara é alcoólatra, não teve uma esposa para amar de verdade, né? Eu tinha uma cuidadora, então ele não teve uma vida. Exato. Né? Ele não teve uma vida, nossa, o Edinho morreu e ele ficou aí vivendo. Cara, ele ficou sobrevivendo, né? E a justiça veio, está preso hoje, né? Os advogados pedem lá uma prisão domiciliar, mas onde ele estiver, ele já está pagando a dívida dele, né? Verdade. Ele já está pagando aquela dívida porque o cara não pode ir para lugar nenhum, né? Tem quase 70 anos de idade. E ele passou a vida dele se estragando, não cuidou de si, né? Não praticou atividade física, não cuidou da saúde, muito pelo contrário, parece que se afundou cada vez mais. Então, Deus já deu a condenação antes mesmo da justiça, né? Que eu até conversei com algumas pessoas, cara, se ele tivesse morrido mais cedo, tinha sido menos doloroso, né? Tinha sido muita, como é que a gente diz? Fugiu a palavrinha, mas teria sido mais injusto, né? Ele passou mais tempo vivo, teria sido muita misericórdia, pronto, né? Ele paga com a vida dele, né? Que não é uma vida, eu pelo menos não queria uma vida daquela. Exato. Mas deixa eu mandar bem aqui um abraço aqui. Eu costumo chamar ele de Tio Inácio, né? Inácio Quaresma. Meu sobrinho, que admiro muito pela sua inteligência. Você, Mário. É o Tio Inácio? Exato. Aciclino Medeiros. Meu grande amigo, Dr. Mário. Aciclino vai pintar meu Polo da Estácio, que tá chegando daqui uns dias aqui em Capitão de Campos, viu? Tem outra que é a... como é o nome da outra namorada? Viu, Cleane? É ela mesmo. Obrigado. Parabéns, meu amor. Tenho orgulho e admiração pela sua pessoa. Um abraço das meninas daqui. Sim. Um coraçãozinho aqui. Tá, minha casa tá lotada. Isso é importante, cara. É o carinho das pessoas pela sua pessoa, pelo que você é, de fato. A prova, Mário, que eu costumo dizer que é a nossa amizade. Ela vem de longo prazo, né? Longa é o Mário, Tu te lembra que tu quase não passava no terceiro ano? Lembro demais, que tu saía correndo. Ei, Mário, bora ali atrás de professor tal pra ele ajeitar minha nota. Tu ficava no pé do professor até ele fazer uma prova pra tu de recuperação pra tu poder terminar o terceiro ano. E eu não vou. Eu tenho um aqui que eu passei, Mário. Tem um caso também que eu devo muito também, chama-se Mardônio, da Cissa Reis. Sim. Começa pelo Mardônio, eu estudava na Ari Nunes. E estava com vontade de estudar no Paulo Ferraz. Aí não tinha vaga no colégio. Aí eu peguei amizade com o Marconi e o Mardoni. Aí eu falei para eles que eu queria. A Cissa Reis era a diretora. Aí eles falaram com a mãe dele: não, mãe, traga o Adriano para estudar no Paulo Ferraz. Não tem vaga não. Não, você dá um jeitinho aí. Tá, deu certo, me chamaram. E aí eu estava no mês de setembro. E o professor Edilson em matemática, eu sou ruim em matemática. Péssimo.
É mesmo. Ah, o professor Edilson. Edilson. Professor Edilson disse assim, Adriano, eu vou fazer uma prova com você nessa semana valendo 2 notas. E eu não sabia nem pra onde é que ia. Aí eu, tá bom. Aí eu falei com a Baeca, na época, a tia Graça, que é a esposa do meu tio. Tia Graça, eu preciso capturar uma prova. Roubemos uma prova, nós. Mardoni foi pra porta da secretaria chamar o Edilson para tirar uma dúvida, que ele sabia de tudo. O Mardoni é super intelectual em matemática. Enquanto o Edilson estava tirando a dúvida com ele, a tia Graça me deu auxílio para pegar uma prova, que ele estava rodando as provas. Eu peguei a prova, botei para a camisa, fui para a praça da prefeitura. Com 5 minutos o Mardoni chegou, respondeu a prova todinha. Aí o Mardoni voltou para a sala. Com 10 minutos eu entrei na sala de aula, fiquei lá atrás. Respondi a prova todinha e tirei 20. Aí o Robertinho, filho do Seixa, que estudava com a gente, aí quando foi na hora do professor corrigir a prova, no outro dia eu sentei na frente, mudei pra frente. Aí o Robertinho, não, professor, o Adriano tirou 20. Pô, mandei bem que ele respondeu bem que só uma questãozinha aqui no quadro. Aí o meu sangue gelou todinho. Aí comecei a querer brigar com o cara na sala de aula. Aí o professor, não, Adriano. Querendo te entregar, querendo, ele já sabia do rumo da coisa. Então, assim, são fatos de amizade. Nossa, sempre era isso, cara. A gente lutava pra entrar. Certeza, pra sobreviver. Porque naquela nossa época tinha a parte de ser reprovado, hoje não reprova os alunos. Aí eu tinha uma dificuldade muito grande de copiar, que eu era muito lerdo. A professora, cadê o tartaruga? O Adriano é muito lerdo. Faz, eu tenho umas histórias lá do pré-vida. O pré-vida, não tem a casa da alemã lá em cima? Exato. Ali já foi o pré-vida. Você acredita? Foi o pré-vida. Foi a primeira escola particular, né? Foi o pré-vida lá em cima. E eu fiz lá minha alfabetização, minha primeira série, antes de eu viajar para São Paulo com a minha família, né? E lá no pré-vida, eu olhava pro quadro, olhava pro caderno, aí eu olhava pro quadro. Aí tinha um A. Aí eu fazia a bolinha do A. Aí eu olhava pro quadro, olhava pro caderno, olhava pro quadro. Aí tinha a perninha do A, eu fazia a perna do A. Aí tinha um R. Aí eu fazia o R. Cara, toda vez eu ficava lá no final e a tia Rita, bora menino, te esperta. Brigando comigo, né? Servia as brigas. Tudo é bom, Mário. Na história. Olha, tem uma pessoa bem aqui que diz que tem admiração pela gente. E eu gosto demais dela também, a tia Quinha Braz. Ah, tia Quinha. Rapaz, é um amor, cara, essa pessoa. Nossa, ela é demais. É uma pessoa incrível. É. E a alegria dela, nossa, não fala não. Eu fiquei triste quando ela foi embora para Piripiri, pelo fato de a gente não estar se vendo. Foi só se aposentar e foi-se embora. Pois é. Mas a tia Quinha, ela é contagiante, é uma pessoa amorosa, muito amiga. Sim. Então é importante, cara, essas coisas. Tem até um comentário aqui que se eu não botar o óculos não sai nada, Mário. Minha filha, idade, passou dos 40, já sabe, Pronto, né? Aqui é o Edvar. Estou acompanhando aqui, parabéns, Adriano, pelo podcast. Agradecer ao Mário e a todos que estavam conosco no dia do julgamento. E a Edvar Mondadinho. Exatamente. E a Edvar, ele tem muitas histórias aí com a gente também. É um menino gente boa, cara. O Edvar, ele trabalhou com a mamãe no La Muralha, né? O Edvar, uma época, ele passou num concurso, eu não me lembro se foi ele e o Jefferson, foi ele e outra pessoa, foram morar lá em Milton Brandão, eu acho. Domingos Mourão. Cidadezinha longe, aí eles... Eu acho que o Edvar só aguentou um mês, né? Aí, não, vou embora. Não, lá não tinha futuro não, cidadezinha menor do que Cocal de Telho. Aí ele pegou e veio embora. E o Edvar também, ele era parceiro de música da gente, né? Também, depois de... É o Edvar ou o Eudes que compõe? O Eudes era o cantor, meu filho. Mas tem um que compõe aqui, né? Eu acompanho ele. O Edvar. É, né? Letras... Sim, escreve. Cara. Não, ali é uma família de pessoas abençoadas e inteligentíssimas, né? Não é à toa que estão, né? Posso dizer assim, muito bem, né? O Edvar, o Ourives, incrível, cara. Foi ele que fez minha aliança. Foi? Foi, sim. E ele que vai fazer meio de casamento também. Pronto. Viu? Ele vai estar sabendo, viu? Qualquer horinha dessa eu vou chegar aí. Pronto. Uma pessoa também que é incrível, eu acho que ela não está assistindo a gente ainda, que ela já pediu para me mandar o link, a mãe dele, a professora Emília. Ela era minha professora, cara, eu amava demais, eu ainda amo ela de coração, ela sabe disso.
São pessoas que eu aprendi a amar demais, cara. Sim, sim. A professora Milha é... Não, eu chegava na casa do Edinho, ela tratava a gente muito bem. Eu comia lá. Era muita coisa boa. Você chegou a ser aluno da Emília? Não, eu não lembro não, André. Não, né? Interessante, cara. É uma pessoa demais, né, Mário? Uhum. E, Mário, e a gente entrou num assunto, entrou no outro, mas tem uma parte... como foi na festa? Você viu ali o corpo, no dia, né? Foi, cara, voltando, sim. a gente fugiu um pouco do assunto, mas... Foi. É porque, incluindo, né, nessa história aqui, eu tive que me conter muito no dia do julgamento. Por que eu tive que me conter? Porque eu não podia me emocionar, não podia emocionar o júri, né? Que a gente tinha que trabalhar de forma racial, né? Racional, né? Racional, né? Até porque para não estragar, né? Imagina se eu começar a chorar ali, né? E o júri começa a chorar junto. Então o júri vai, né, tomar partido da coisa e aí poderia se perder tudo. Então, vocês não têm noção do quanto eu tive que me segurar para não me emocionar na hora da sustentação. E eu me desabei depois com a família. Mas assim, voltando lá pro dia, né, coisas que eu nunca podia falar lá no dia do júri. Sim. Nós tínhamos lá umas 3 ou 4 amigas nossas de Cocal de Telha que estavam junto, a gente dançava, brincava, etc. Nessa época ninguém nem bebia. Tinha a Soraya nessa época, eu lembro bem da Soraya, cara. Tinha a Soraya, tinha a Valéria. Valéria também, lembro. Tinha eu esqueci, tinha a Marina, tinha muita gente. Era uma turma tão boa, né? Era muita gente, né? E quando, na hora do fato, eu tinha acabado de sair de perto do Edinho. E ele estava lá com... Eu não lembro se eu fui falar com o Marcelo na mesa de som, se eu fui... Né? Eu sei que eu me afastei dele. E sim, quando eu me afastei, eu fui para perto, tinha uma pessoa assim perto de mim, uma pessoa falou assim, acho que eu ouvi um balão estourando, né? Uhum. Aí eu achando, né, que era um balão, lá tava cheio de balão, né? Aí de novo, outro balão estourando. Aí começou correria, gritaria, né? Gente desesperada. Aí todo mundo saindo ao mesmo tempo de lá de dentro do clube, né? Aí foi um momento lá que tiraram a arma do rapaz e saíram com ele também, né? Lá do policial. E eu não sabia o que tinha acontecido, eu só tava lá fora e todo mundo falando, o que tá acontecendo, Não, estão dando tiro lá dentro, estão dando tiro. Acertaram o braço de alguém. Tem um menino que foi atingido e estava lá caído, né? Nunca passou na minha cabeça que, né, seria o Edinho. E quando, né, trouxeram, né, deitaram ele na frente do clube, lá na calçada. Aí eu me desesperei e fui pegando o coração dele, né, vendo se ele estava respirando. Eu fiz respiração boca a boca, né? Eu fiz respiração boca a boca, eu soprava, apertava o peito dele. Ele, cara, não tá respirando. Aí foi quando a gente virou e viu o sangue na camisa atrás. Aí me tiraram de lá, salvo engano, quem me tirou foi o Antônio de Pádua, né? Uhum. Eu voltei com o Antônio de Pádua de lá, todo mundo no desespero, né? E aí levaram, não me recordo no carro de quem, né? Mas aí eu voltei para Capitão de Campos com os meninos e deram a notícia que no meio do caminho ele não tinha resistido. Aí eu fui dopado, né? E aí, salvo engano, do velório do Edinho, o único velório que eu fui novamente foi do meu pai, né? E eu criei meio que uma barreira, né? Porque se você podia me perguntar, e aí, Mato, nunca quis ser policial? Não.
Para mim, policial era para proteger as pessoas e um policial tirou um dos meus melhores amigos, né? Exato. Aí foi... Criou aquele trauma, né, Mário? Sim. Pesado, né, cara? Tive que ir fui muita terapia para deixar isso, né? Isso... Foi muita terapia para eu não me entregar com o Guilherme e com o Rubinho, que são PM. Por isso que, voltando lá à pergunta anterior de vocês, Uhum. vou jogar aqui a câmera para mim aqui. Ele falou em relação ao senhor que estava lá, o acusado, né? Uhum. Sim. A deputação dele, né? Se não me engano, cadeirante já, né? Já. Ele é bem idoso, né? Devido também... 69 anos. Exatamente, né? Tudo envolve essa parte, né? Essa sensibilidade, digamos assim, né? Uhum. Exato. E o profissional, ele tem que conter tudo isso aí, né? Porém, a gente tem que lembrar, até mesmo na entrevista que a gente fez com anterior o julgamento com a mãe do Edinho, a gente percebe, Mara, aquela mãe, né? Lógico, mãe é mãe, né? Tem como esquecer, Uhum. né? Porque às vezes para um homem, digamos assim, que tem um coração mais... O tempo vai indo, vai pegando aquela... Tirando da mente um pouco, né? Mas aquela mãe, eu percebi nela algo como se fosse algo ali, próximo a ela, que tivesse acontecido. Né? Não que ela tivesse com aquele semblante de digamos assim, de ódio da pessoa, digamos assim, vamos dar o troco, uma coisa do tipo, né? Mas um sentimento de justiça, né? Porque tirou algo dela, parte dela. E eu percebi naquela, quando você estava fazendo as perguntas, logo ela se mencionou também, não era questão de raiva e de ódio, né? Só de justiça, né? De justiça, né? A professora Emília, ela diz assim: Mário, eu tenho certeza que se o Edinho não tivesse acontecido isso com ele, vocês estavam aí morando na Europa para uma banda, famosíssimos. Eu compartilho desse pensamento, que a gente tinha tudo para fazer um sucesso muito grande, sabe? E eu não ia ser advogado hoje em dia, né? Eu tiro até as brincadeirinhas assim, que se não fosse isso, quem tava abrindo o show do Guns N' Roses lá em Fortaleza ia ser a gente, né? Porque a perda, né, que a gente sofreu, para você ter noção, que você perguntou, né, que se eu tinha feito parte das bandas do Juliano, Metal Poético. Então, Metal Poético foi oriundo do MP3, né? Você pega assim, Metal Poético, MP3. Quem foi que morreu? Foi o Adinho, né? Sobrou o M e o P, né? Aí ele pegou e fez Metal Poético com o que sobrou da banda. Não quis deixar morrer o... Isso. Aí, pra mim, quando o Edinho morreu, aquele fogo que a gente tinha de ficar sentado e tocando e dedicando a vida àquilo, meio que foi junto. Esfriou, Porque eu lembro muito bem de uma vez o Juliano, né, chamando a gente para ensaiar. O Juliano investiu muito, comprava instrumentos e tudo, que eu não queria deixar, né, a ideia do Edinho ir junto com ele, né? Queria manter. Aí teve um dia, nós tivemos meio que uma desavençazinha, que ele queria ensaiar e eu tinha que estudar para alguma coisa, não me recordo, né? Ou eu tinha que trabalhar, não me recordo. Aí eu meio que falei assim, cara, não vou deixar de fazer minhas coisas para ficar só tocando, né? Porque para mim tinha ido junto, então assim, nada mais, né? Não fazia mais sentido para mim, né, tocar mais para ninguém, né? Mano, porque querendo quer não, às vezes a pessoa pode entender pro outro lado, é vingança, o cara, as pessoas querem vingança, essa era a palavra que eu queria falar, né? Porém não, cara, a gente se for entender pro lado da gente, digamos assim, as pessoas que convivem com ele, que eu convivi, eu estudei com o Edinho, no período que ele faleceu, eu estava com ele, eu tinha aquela amizade, a gente sentava perto um do outro, o tal que, como o Mário falou, pra mim ali foi um bloqueio também, foi o único velório que eu fui, passei bastante tempo sem ir. Imagine você, ter aquele colega, né, que tá ali, que eu tinha aquela amizade, não de tocar,
fora da escola a gente não tinha aquela amizade, mas na escola eu era parceiro dele ali, a gente conversava, porque ele era uma pessoa gente boa, né? Não tinha aquela coisa, os outros não, já tinha que dava aquele bullying com a gente, o Edinho não tinha isso aí com ele já era o contrário, a gente recebia bullying dos outros, né? Porém, criou esse bloqueio, né? Como o Mário acabou de falar aqui, né? Questão de policial, por muito tempo ele talvez levou essa imagem de uma pessoa que não tinha o caráter, né? E acabou passando, né? Para outras imagens, para outras pessoas. Não que ele quer dizer que o policial seja para isso, né? Mas que isso aí criou isso aí. Em outras pessoas, na mãe, nos amigos, criou bloqueios, né? Digamos, o que aconteceu criou uma forma... Eu nunca fiz o concurso, né? Eu nunca fiz o concurso para polícia. Para mim não... Aí, como eu falei, foi muita terapia. Eu tive que ver meus primos sendo PM para eu me aproximar um pouquinho, assim. Tirar... E ver como eles zelam, como eles zelam a farda deles, né? Exatamente. Mário, uma noite antes do acidente do acontecido com o Edinho, a gente estava na praça, não lembro se tu estava com a gente. Com certeza eu estava. Tava, né? Certeza. Que a gente brincou muito sobre o Denis Baifraga, que era lá da 10 de março. A gente... faz tanto tempo, cara. Pois é, eu me recordo como seja hoje, assim, porque foi a última noite que a gente se encontrou. A gente gostava de ficar ali pelo Coreto. Exatamente. A gente sempre se juntava. E assim, era uma turma, era eu, Mário Cleito, Juliano, Edinho, Paulo, Laísa, Josimeire, Josivânio, a menina lá da ponta da rua, Fernanda? Flavenice. Então assim, nós éramos um grupo de pessoas que não se abandonava. Quando faltava um, a gente já procurava entrar em contato. A Silvana Dark. Silvana era professora de inglês do Edinho, né? Que gostava de traduzir as músicas na rádio. O Edinho, pô, ele compôs uma música em inglês. Pois é. Você não tem noção do que é isso, cara. E assim, a genialidade dele era tão, né? Forte que ele compôs uma música em inglês, né, com as aulas da Silvana Dark. Agora, o fato curioso foi de como ele fez essa música. Né? Tem um cara assistindo aqui a gente, Sim. Sérgio Andrade. Rapaz. Eu acho que se ele estiver ainda online aqui assistindo a gente, ele vai se lembrar que naquela noite, antes que a gente estava na praça, eu fiquei a noite toda martelando junto daquela brincadeira, dizendo pro Edinho não ir. Edinho, cara, não vai pro Cocal não, cara. Lá é tão perigoso. Seria tão bom a gente ficar aqui no domingo, depois da missa, que eu tinha um programa na Rádio do DEIM, aí não tinha programa, não tinha nome do programa. Aí eu costumava dizer assim, aí quando eu saía às vezes com o tênis meu que tava furado no cantinho, a mãe dizia assim, menino, você besta que a noite todo gato é pardo. Aí eu dizia que o nome do programa era A Noite Todo Gato é Pardo. Com Adriano Rodrigues, né? À noite, todo gato é pardo. Com Adriano Rodrigues. Aí a Sosivânia começava a sorrir. Aí começava a sorrir de mim. Aí eu dizia assim, Edinho, pô, vamos ficar aqui. Depois da missa a gente fica aqui na praça. Tinha o pastel ali do pastelão do Sol Nascente. O pastelão ali era... Sol Nascente. Era o melhor. Era. E a gente comprava uma Coca-Cola e ficava lá até tarde, cara. E era bom demais. Aí assim, eu voltei a noite todinha falando pra ele não ir, que lá era muito perigoso, que eu tava com aquela intenção. Como eu fiquei na semana toda martelando na casa da tia Dudu pra não deixar o Júnior e o Sérgio ir. Se ele estiver assistindo, ele vai falar que ele vai concordar comigo. E eles não foram. Aí ele disse assim, Adriano, tu botou tanto na cabeça da mãe pra gente não ir, porque lá é perigoso, porque tu disse que lá é muito violento. E assim... Mamãe brigou comigo também, eu desobedeci. E aí eu não desobedeço a mãe de vocês. Eu comentei no dia da entrevista lá com a tia Emília, conversando com ela, e ela disse assim, meu filho, se você tivesse falado pra mim, eu não tinha deixado. Eu falei assim, tia, mas eu tinha muita intimidade com a senhora, mas mais ainda com a Edinho, a gente brincava, todo dia estava junto. Então assim, eu me achei naquela ousadia de falar com ele. Sim. Mas foi tudo pela assim, a vontade de Deus. De Deus, assim, né? Quando a gente não pode, né? Se aconteceu é porque tinha um... Deus permitiu. Tinha um motivo. Né? Nada, como Elcio, nenhuma folha cai sem que Deus... Sem a permissão de Deus. Né? Exato. E é aquele negócio, no mundo que a gente vive hoje, a gente não sabe, né, cara, também... como vocês só acabaram de falar, às vezes pode ser permissão de Deus para que outra coisa pior não tenha acontecido, né? Lógico, a gente nunca vai saber, a gente nunca vai São saber. mistérios de Deus, né? Mas que...
E só para encerrar aqui esse tema sobre família, acho que eu tinha duas, né? Como foi para você lidar e superar a perda do seu pai, né? Foi como eu falei, né? Antes, o único velório que eu fui além do Edinho foi do meu pai, né? Eu não gosto de velório, cara. Só vou o meu porque eu não vou poder faltar. Sempre falo isso. Só vou o meu porque eu não posso faltar no meu. Eu vou no velório, eu fico lá na porta, lá fora, olhando de longe. Eu também. Sabe? Eu também gosto Não muito, é não. por desconsideração de ninguém, não. Não é gente, desconsideração, mas não gosto. Eu passo às vezes no velório, às vezes, raramente. Adriano, tu dá valor, não? Ele Não, gosta. Elcio. Gosta? Não, ele gosta de encontrar as pessoas no velório. Será? Será? Tem uma tia minha, que acho que ela é tua tia também, Mário. A tia... A filha do Ticilo. Aí lascou. Gosta de estar aqui na casa do Tinota? Cara, A tia Eunice. Ah, tia Eunice, Tia sim. Eunice. Ela é tua tia também, né? Sim. A Eunice Ela é foi- casada com... Na realidade, ela era casada com o irmão do meu pai. Pois é. A tia Eunice, ela vai todo velório da família. Uhum. Tu sabe isso, né? Sim, sim. Pois é, mas eu nunca... Eu vou. Fico ali de longe. É. Mas assim, o meu pai... Meu pai, ele era uma pessoa, outra pessoa. O tio assim, Antônio gostava demais, cara. Quem teve a sorte de conviver com meu pai, né? Teve a sorte, né? De conhecer uma pessoa que eu acredito que eu tento ser pelo menos um pouquinho do que ele Eu era. acho que tu consegue, Mário. É? Porque o sorriso do tio Antônio é o teu todinho. Tá? Eu tento. Há quem diga que quando a minha barba tá maior, eu fico a cara dele. Né? Mas eu fico muito feliz com isso, porque pra mim foi uma referência muito pessoa grande. simpática, Além né? de É. eu tenho muitas referências boas, né? Eu sei, o meu avô, o vô Inácio, é um. Né? Guerreiro, viu, cara? É um nome, né? Um exemplo, né, Mário? É um exemplo. E Né? forte, né, Mário? Ele ainda anda. Ando, vovô, rapaz, o vovô faz pilates, academia. Eu já acompanhei ele fazendo. O bicho é danado. E o meu pai, cara, quem conheceu ele, sabe que ele era cadeirante, né? Cadeirante, isso. E quando a gente era pequeno, que a gente foi morar em São Paulo, mais ou menos com um tempo que a gente estava lá, um ano mais ou menos, não me recordo quanto tempo. Sei que eu era novo, né? Bem novinho, acho que eu tinha 8 anos de idade mais ou menos. E aí ele sofreu um acidente, foi numa brincadeira, numa comemoração, ele trabalhava de pedreiro, né? Uhum. E aí terminou, o chefe lá, o encarregado, deu uma missão lá para eles, olha, tá bem aqui, se vocês terminarem antes do tempo, vocês podem usar o resto do tempo para você beber, assar carne, etc. Acontece muito lá, né? Ó, você tem que fazer uma obra tal, aí os caras, né, terminam mais rápido. E lá eles terminaram, eu estava lá em cima, né, numa laje, né, um andar, cara. Aí... E o papai era o típico boia fria, né? Vou dizer assim, né? Ele sai de casa muito cedo e leva a comida na marmita, né? Na mochilazinha dele. E o papai, ele era aquele cara meio zangadão, saudado, né? Mas o papai era um doce, né? De pessoa. E no dia lá, ele estava lá no churrasco e tudo, e aí ele, não, vou embora, já tá no meu horário. Todo mês que o papai recebia o salário dele, ele comprava uma caixa de chocolate pra gente. Né? Tem muita essa lembrança. Uhum. E aí, o que acontece? No final lá, né, aí teve um cara lá que abraçou ele, não, tu não vai embora agora não. Não, pô, me solta que eu vou. Naquele de um empurrou o outro naquela brincadeira, né? Uhum. Não tem quando alguém queria ir embora da roda, não, tu não vai agora não, só vai quando vai todo mundo. Mas foi tipo isso. E aí ele caiu, tava com a marmita nas costas, e aí a marmita quebrou a coluna, amassou a medula. Então ele perdeu o movimento das pernas, né? Uhum. E o meu pai voltou para casa de cadeira de roda e tudo, e aí a gente voltou para cá pro Piauí. E o papai, na cadeira de rodas, ele nunca se entregou, né? Ele foi a pessoa que mais
pegava no meu pé para eu estudar, ele dizia muito, olha meu filho, não tenho o que lhe dar, então estude, que é a única coisa que eu posso lhe dar. Então ele pegava muito no pé pra gente estudar. Ele recebia o dinheirozinho dele lá, ele sentava com a mamãe, se organizava, fazia triplo coração para criar os 3 filhos, né? Ele, eu tenho noção, eu não me lembrava que meu pai andava de cadeira de roda. Por que eu digo aqui que eu não me lembrava? Porque eu saía para trabalhar, ou eu saía para estudar. Quando eu chegava de casa, o papai tava lá varrendo, cara. Casa toda. Tem gente que tem uns 2 pés, 2 mãos, tem preguiça de varrer uma casa. Papai varria a casa, passava o pano. A comida do meu pai era boa. Eu aprendi a cozinhar com ele. Cozinho bem pra caramba e papai que tinha um tempero bom. E a gente tinha até uma brincadeira que o papai tirava folga da cozinha de domingo. Mamãe, não se zangue, a senhora sabe cozinhar muito bem hoje em dia. Mas a gente gostava tanto da comida do papai que no dia que a mamãe cozinhava a gente sabia. Olha só. Mas a mamãe, hoje em dia a mamãe se garante. Pensa na mulher que cozinha bem. Né? Mas o papai, esse sabia fazer uma comida bem feita, viu? E é aquela coisa, o papai é só porque tinha uma cadeira ali, mas ele nunca se entregou para dizer, tenho preguiça, não posso fazer, nunca se vitimizou. E nunca, para não transmitir também, além de ser uma pessoa forte, como você falou, também transmitir para os filhos, né? Para os filhos tornam as pessoas mais fortes, digamos assim. Que às vezes, né, Mário? A pessoa se vitimiza, os filhos acabam criando aquela, né? Aquela deficiência. Meu pai é assim, eu também não posso. Não, no caso, seu pai já era diferente, né, mano? Teve uma vez lá em casa, tinha um muro, né? Aí tinha uma viga assim com uns ferrozinhos cruzando, que é onde ele puxava lá e ficava em pé e vendo as pessoas passando na rua. Aí uma vez eu sentei no muro e o papai tava só lá se segurando, né? Que ele saía da cadeira para aliviar a questão do peso e tal. E aí ele ficava lá segurando, etc, se equilibrando. E aí ele tava lá sozinho, sorrindo, para nada, não tinha ninguém passando, não tava acontecendo nada, ele lá sorrindo, eu sentado no muro do lado dele. Aí eu perguntei, pai, você tá sorrindo por quê? Ele, não, filho, não tem nenhum motivo para ficar triste, não. Cara, tu vai ser triste por quê? Né? Tendo um exemplo desse. Exatamente. E, mano, você, na sua opinião, na tecnologia que hoje a gente tem, os profissionais que tem hoje na questão da saúde, você acha que se fosse hoje em dia, você acha que tinha uma possibilidade dele ter uma vida melhor? Dele voltar a andar? Ou pelo menos assim ter Com prótese, né? uma coisa do tipo, para facilitar, ou já era mesmo, independentemente da tecnologia, não tinha como melhorar algo? Eu não sei, não poderia presumir nada disso. A única coisa que eu posso dizer é que se fosse mudar alguma coisa é que ia só tirar a cadeira de roda. Mas era, porque, cara, meu pai saía, a gente botava a cadeira no carro, a gente ia pro interior, a gente ia pra uma festa, uma seresta, né? Papai ia pros coisas da família e pra ele tava lá conversando, começava a beber, ficava rico, achava bom. Eita, papai começava a tomar umas cachaçazinhas e começava a ficar alto, feliz, mais feliz ainda, ficava rico que só, pega, meu filho, tá, R$5. E eu, eita, a felicidade ia mil. Ia, né? Transbordava a felicidade dele. O papai era um cara incrível. Como foi escolher o curso de Direito? Por quê? Falei, né, que a gente ia falar disso. Cara, eu nunca pensei em fazer Direito. Pelo incrível que pareça. Eu tinha vontade de fazer Ciências Contábeis. Então tal que eu tenho uma fama de contador, porque eu faço muito trabalho da contabilidade. Tem gente que pensa que eu sou contador. Não sou formado em administração também, né? Mas sabe como foi que eu caí no curso de Direito? Eu dava aula de português, né? E redação no Paulo Ferraz. E nessa época foi um projeto que a gente fez com o Herbert, né? Então eu, salvo engano, eu tinha voltado de São Paulo. E eu sou servidor do Estado, né? Sou
Sou secretário, auxiliar administrativo. E nessa época o Herbert quis me tirar da sala de aula. Vamos fazer o experimento nesse ano? Vamos. Você vai dar aula de redação e língua portuguesa. Português, literatura, né? E aí vamos fazer o teste, né? Foi nesse ano que saiu a primeira nota, né? Inclusive a Rainara, ela me superou. Eu tiro até uma brincadeirinha, que a gente tirou a mesma nota, só que a letra dela é mais bonita. Ela tirou 20 pontos a mais, né? Teve banner, e aquele ali foi um feito muito grande para a Capitão de Campos, né? E foi feito um banner para a Rainara, ela no segundo ano, ela tirou 860 pontos. Eu, professor dela, tirei 840. E eu fui fazer o Enem para eu sentir a mesma coisa que os meus alunos estavam sentindo, para a gente responder a prova no mesmo nível e discutir depois sobre a prova. Uhum. E aí eu fiz a primeira prova, né, que era de português e a redação. Sabe, não me recordo se era a primeira ou se era a segunda. Eu sei que eu terminei fazendo as duas provas. E quando saiu o resultado do Enem, veio uma nota boa. Eu era professor de português, tirei uma nota boa em português. Fui discutir com os meninos da sala de aula. Dr. Lucas, inclusive, ele foi meu aluno no Paulo Ferraz. Lucas, Kelso, João Pedro, esses meninos aí que a gente saía para beber tudo junto, já foram todos meus alunos, né? E aí, acho que eu ensinei todo mundo direitinho. E aí, cara, saiu uma nota boa no Enem. Naquele tempo a gente fazia o Enem, né? Aí a gente ia para a seleção da faculdade. E aí tinha as vagas em Piripiri. Tinha 30 vagas, eu passei em 29º, na primeira chamada. Fiquei impressionado, eu fazendo direito. Eu achava, cara, aquela coisa, sabe? Né? Eu admirava muito, eu olhava pro Dr. Moisés lá em casa. E Dr. Moisés é advogado, ele sabe de tudo. Dr. Ita Francisco, muito bom, né? Tinha o Dr. Ed Carlos, né? Me deu aula também já no pré-vida, no ensino médio, quando ele arrendou lá um tempo, né? E era aquele advogado, né? Bem vestido, pousudo, né? Chegava lá, tá. Eu ficava, nossa, eu, né, filho de uma filha da Carnalbinha, me imaginar sendo um advogado, não passava pela minha cabeça aquilo ali. E eu fui fazer direito, eu olhei e eu conversei com meu pai nessa época. E o papai falou assim, olha, aproveite, né? Aproveite esse curso, vai ser presencial, aproveite que você vai estar lá todo dia, aprenda de verdade. Passei 2 semestres indo para a faculdade sem saber o que era que eu tava fazendo lá, cara. Eu ficava, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Não entendo nada que esse povo tá falando. Porque todo mundo que tava lá queria estar lá. Todo mundo com certeza já teve algum contato com direito antes, eu não tinha nada, né? Eu gostava era de arrumar um comércio. Eu me formei em administração, eu fui morar em São Paulo arrumar a empresa do meu tio. Eu voltei de São Paulo, arrumei as empresas dos meus tios aqui tudinho. Posidônio aí, que eu implantei sistemas nele, né? Posidônio tá grandão, eu ajudei ele lá no início, me chamou, vamos arrumar, vamos. Tijânio, já ajudei muito também, né? E aí, inclusive já trabalhei para meus tios todos, né? Já trabalhei vendendo lanche na lanchonete Carlão, já trabalhei como garçom no La Muralha, né? De caixa no Tijânio, e minhas férias eram assim, né? Então imagina, o cara que tirava as férias para ir trabalhar, de repente estava fazendo curso de direito, que na nossa cabeça na época era um curso da elite, eu achava que eu estava assim no lugar errado. Mas aí, com o passar do tempo, você vai começando a gostar. E aí tinha algumas disciplinas da administração. Eu era a única pessoa que odiava direito penal e gostava do direito administrativo e constitucional. Todo mundo na minha sala era penalista. Gostava do direito penal e eu era o que eu odiava. Meu Deus, como é que você gosta disso aí, cara? Como é que pode? E hoje eu tenho pós em penal e processo penal, para vocês verem como as coisas mudam, né? E aí fui começando a gostar, né, do curso, começando a interagir, os colegas sempre ajudando, apoiando. E estamos aí hoje, graças a Deus, com mais de 6 anos advogando. E eu acredito que fazendo
vai ter um bom trabalho. Eu sempre falo para meus amigos, eu sou um dos melhores advogados para os meus clientes. Aliás, eu sou o melhor advogado para os meus clientes. Qual área o doutor atua mais? A gente atua, como eu falei lá no comecinho, eu falei, né? A gente atua no previdenciário, bancário, a gente atua no direito do consumidor, que são as áreas que tem mais volume. Entendi. Né? Mas a gente gosta muito de trabalhar com imobiliário, regularização. É uma coisa que é muito cara, né? Mas a gente faz o trabalho bem feito. E a equipe, sua equipe, o que você tem a falar sobre a equipe, como é que é esse convívio? São quantas pessoas que trabalham com você? Cara, eu não estaria aqui hoje se não fosse minha equipe. Hoje eu tenho o Luan, que foi que veio estagiar, né? Eu tenho a Ludmila, uma pessoa incrível. A Ludmila... Luan que é do Cocal de Telha, né? Luan de Cocal de Telha. O Luan foi engraçado. Eu tenho uma que não é advogada, mas ela me ajuda a organizar, me ajuda a divulgar, que é a Alexandra. Aquela que estava com você ao seu lado lá? Quem era aquela moça lá? Em que dia? No dia do julgamento que está próximo a vocês? Não, ali ela é assessora do... Ah, assessora lá. De lá. Né? A Alexandra, ela ali de Cocal de Telha, e ela... eu posso dizer que de 2 anos para cá que eu venho atuando um pouco mais, né? Porque quando você se forma, você não tem cliente, você não tem... Né? Se você não tem um pistolão para lhe indicar, você fica naquela, né? Vamos ver como é que vai ser. Exato. Aí eu sou muito desorganizado, minhas papeladas e tudo. Tenho que ter alguém para arrumar. E aí a Alexandra veio, começou a me organizar minhas coisas, né? E aí chegou um ano aí que eu estava começando a aumentar o número de processos e eu não estava dando conta. E aí a Ludmila se formou em Teresina. Né? Foi numa época que eu fui dar um auxílio aqui para minha prima Liana no comércio dela. E uma amiga dela pediu uma oportunidade para a Ludmila, né? Assim. E aí eu falei, olha, tá entrando recesso, que era dezembro, tá, final do ano. Tá entrando recesso, quando começar o ano, aí a gente conversa com ela. Aí Ludmila foi conversar comigo, olha, em janeiro, a gente vai votar os prazos e tal, a gente volta a conversar. Né? Aí quando dando janeiro, ela foi lá, me procurou na prefeitura, nós conversamos, olha, vou conversar com você, vou colocar você para trabalhar comigo, só que eu não quero te apresentar como minha estagiária. Porque você já é formado em Direito, você já passou na OAB, e ela não tinha, por questão financeira, não tinha ainda conseguido a OAB dela. Aí eu fiquei naquela de como é que eu vou ajudar. Porque eu quero ver as pessoas crescendo, né? Eu quero ver as pessoas, né, subindo. Meu olho brilha quando eu vejo alguém passando de mim, principalmente. Eu fico, né, feliz. Porque sinal que você está ajudando as pessoas. Exato. Né? Aí eu chamei ela, olha, e eu não quero lhe apresentar como estagiária do escritório. Quero te apresentar como advogada do escritório. Né? Então, vou te ajudar na tua OAB. E tá aqui, faço essas contrarrazões aqui e essas réplicas que eu tô cheio de prazo. E aí ela olhou para mim assim... Para ela foi um desafio, né? Ela nunca tinha pego na prática e eu já cheguei dizendo faça isso, faça aquilo. Né? Mas está aí hoje uma advogada incrível, caminha com as próprias pernas e trabalha no escritório. Ela tem a parte que ela trabalha só para ela e ela trabalha também no escritório. Então, assim ela dá conta de entrar no processo. Brilhante, aquela menina. Ela é incrível. Né? Aí depois veio o Luan. O Luan estava, salvo engano, no 4º período de Direito. E é muito amigo do meu filho. Eles estudaram junto no ensino médio, eu acho. E aí, um dia, o Luan indo lá para casa e tal. Aí o Caio olhou para mim, olhou para o Luan. Aí, olha, Luan, tu não queria estagiar porque tu não estagia com meu pai? Aí eu só falei, bora, quer aprender? Aí diz ele que tá até melhor as notas dele depois que começou a trabalhar com a gente. Ele tá em qual período já? Ele tá no 6º, né? Já tá
tempinho já com a gente. Aprendeu muita coisa, ele dá conta. E a outra altamente organizada, competente, nossa, Bianca, né? Bianca chegou depois através da Ludmilla. A Ludmilla começou a ajudar ela, que ela meio que tinha deixado de lado essa questão de advogar e tudo. Ela disse que ia atrás de concurso. Aí ela Ludmilla começou a chamar ela para ela ajudar nas coisas do escritório, que ela queria um pouco da prática. E hoje estamos aí com essa equipe, né, que eu garanto para vocês que não fosse essa equipe, nós não tínhamos mais de 400 processos protocolados, né, que é o que a gente tem em média hoje, 400 e poucos a 500, salvo engano. E para dar conta disso, uma pessoa só não dá, né? Preciso deles demais para eles, né, ajudarem a gente. A gente tá quase aqui já nas últimas, Uhum. né? Sobre... Conversa boa, né? Conversa boa, viu? Sobre aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença, como é que funciona? Dicas para as pessoas que estão necessitando. Olha, a principal dica que eu deixo é: nunca deixe para procurar seu advogado depois que você acha que adquiriu o direito. Como assim? E outra coisa também muito importante: não deixe de procurar um advogado de confiança, né, para lhe auxiliar no seu benefício. O que acontece? Muitas vezes o que acontece? A pessoa tenta dar entrada sozinha no benefício e termina não dando entrada de forma correta. Esse pedido, ele é complicado para se consertar. Aí vocês vão falar, podem até falar assim: mas a advogada cobra muito caro. Não é caro, gente. Imagina você ter o seu direito garantido, né? Você protocolar um pedido sozinho no INSS, você ter aquele pedido negado, você não ter um advogado para poder consertar ele na justiça, e todo aquele período lá que você, desde quando você deu entrada no benefício, você perdeu. Verdade. Né? Então, já consegui consertar alguns casos assim, mas vocês não têm noção do trabalho que é. Né? Dá muito trabalho. E muitas vezes a gente perde, tem que fazer um pedido novo. E você protocolar um pedido, daqui seja analisado, vai-se aí 6 meses, 1 ano. 6 meses, 1 ano que você perde. Você perde porque o INSS ele vai dizer: é fácil. Facinho. É só você protocolar aqui. Aí ele chega: pois é, agora você vai preencher essa exigência bem aqui, que eu quero que você preencha uma autodeclaração com todas as informações de TR, CCIR, e você tem que ter isso, aquilo, outro, e você vai olhar aquilo, você não vai saber. Né? Como é que o homem do campo vai preencher um negócio desse? Né? Aí perde o processo, às vezes não acompanha uma perícia, perde uma perícia, e aí aquele prazo, né, que era para você receber seu benefício desde lá do início, você perde. Por quê? Porque não teve um acompanhamento jurídico. Né? E se tiver com o advogado dá certo, é mais fácil de dar. Né? Porque o advogado ele vai analisar. Né? Então a dica que a gente sempre dá, né, não é completou 60 anos, já vai procurar advogado. Como você tiver 45 e você quer se aposentar como trabalhador rural, já procure um advogado para ele lhe auxiliar, fazer um planejamento. Semana que vem eu já passo por lá. Meu filho, vá, se preocupe, leve o documento da sua terra, a gente vai fazer um contrato de comodato, ITR, CCIR, etc, um CAF para você. Você vai estar registrado lá na Receita Federal, no INSS, em todos os lugares, nas bases governamentais, como trabalhador rural. Quando você completar a sua idade, já tem um rumo, o seu né? trabalho Tá faltando vai pouco. ser só você pagar o advogado. Que ligeirinho vai sair seu benefício. Então, gente, é procurar sempre antes. Né? E não procurar o advogado quando o seu BPC foi negado. Procure ele para ele protocolar.
Eu sempre digo que quem paga a gente não é a pessoa, não é o cliente. Quem paga a gente é o INSS. Por quê? Porque você vai pagar a gente com o dinheiro que você está recebendo do INSS. Né? Então você vai pagar a gente com o que você está recebendo de lá. Imagina se você passa aquele um ano sem receber, você perdeu lá, hoje em dia, 18 mil reais. Exatamente. Né? Hoje em dia você pagou 18, você perdeu 18 mil reais. Né? Você vai pagar 9 para o advogado, né? 9, 10, mais ou menos isso aí. Mas se você der entrada só e perde um ano, se aqueles que ia restar para você, você não vai ter nada. Se você não fizer uma coisa bem feita. Exato. Né? Então, assim, a dica é, procure sempre antes. Planeje sempre antes. Não é completar 60 anos eu vou dar entrada no meu benefício. Mas se você não tiver documento, tem que ter documento, que a gente chama de documento concomitante. Né? O mesmo vale para salário maternidade, né? Vou procurar o advogado depois que o neném nascer. Não, você tem que procurar antes. O advogado dá sua confiança, você tem que procurar ele antes da criança nascer. Para quê? Para ele verificar como é que está a sua base governamental, como é que está as suas profissões, se você tem documento emitido da época. Né? Mas não tem carência, a gente pode fazer uma contribuição. Existe essa possibilidade, mas essa possibilidade só acontece se você fizer antes da criança nascer. Depois da criança nascer é complicado. Né? Quando você vai fazer uma perícia do BPC, por exemplo, se você vai só sem orientação, você não sabe o que vai lhe ter lá pela frente, quais são as perguntas que o médico vai fazer. Com o advogado, ele vai te orientar, olha, você vai falar isso, vai demonstrar isso. Na perícia social, você tem que mostrar documentos tais, o caso tem que estar assim. Por quê? Porque a gente já sabe como funciona. Então a pessoa ir fazer só muitas vezes pedir para ter um benefício negado. E mais demorado ainda, né? E quem sabe, às vezes demorar mais ainda. Adriano, só batendo um pouquinho aqui fora do tema, mas encaixando aqui. Ultimamente, mano, a gente está vendo muito golpes relacionados aos advogados. Golpe do falso advogado. Exatamente, né? Uhum. O que é que você orienta, né? Porque às vezes, eu estava até conversando com o Dr. Carlos, ele disse que é muito complicado, que às vezes esse número sai, às vezes a reação pode estar até vindo de uma penitenciária, mas ele mesmo fica, digamos assim, sem entender como ele pega algumas informações que batem, né? Sim. Como você pode tá orientando, né, até seus próprios clientes mesmo, porque tem muitas pessoas que às vezes conversam só pelo WhatsApp, aquele negócio todo, eles possam estar evitando. Essa semana, sabe quantas ações eu entrei contra o Facebook? 3. Certo? Por quê? Porque tá lá a foto da gente, né? Isso. Eles tá a foto da gente, eles pegam os dados do processo, para você ter noção. E a gente protocolou em uma semana, a gente protocolou o processo. Quando deu 5 dias depois, eles já estavam lá com o processo e dizendo, olha, você ganhou 18 mil reais para o meu cliente. Como eles acessam mais ou menos esse... Cara, do mesmo jeito do INSS, só pode ser uma roubalheira muito grande lá dentro. Infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Certo? Mas tem alguns sites, se você botar seu nome completo na internet, tá lá dizendo quais são os processos que você tem acesso, que tem no seu nome, onde foi que seu nome saiu no diário oficial. Então esses bandidos, eles vão lá buscar essas informações. Só que nós temos que... eu costumo dizer que esse crime, ele só existe, né, porque as pessoas caem. Né? Esse crime, Adriano, ela só existe porque as pessoas caem no crime. Porque senão é como uma mercadoria. Se nenhum vende, né? Verdade. Se ela não vende, né? Ela não vai estar na prateleira. Verdade. Mas as pessoas caem. E as pessoas caem porque na hora que vem aquela mensagem, brilha o olho. Né? Se eu mandasse uma mensagem para um cliente meu, agora aí estou precisando bem aqui de tantos mil, de 3 mil reais, que é para eu dar andamento no seu processo. Talvez ele não me mande. Mas esses bandidos, eles têm umas técnicas, um gatilho, né, que as pessoas mais espertas, né,
As pessoas mais espertas, elas Caem. terminam caindo. Porque é uma técnica que eles utilizam, sabe? Quando ela entra em contato com você, ele, mas então deixa eu tentar ligar, vou ligar. Não posso atender porque eu estou bem aqui na audiência. Eles usam um diálogo, um discurso muito, parece ser muito verdadeiro. Só que se você for para os detalhes, né? Se você for para os detalhes, você nota que é um golpe. Tá? Mande o número da sua conta que eu estou aqui com o juiz vai já liberar. Certo? Infelizmente, nós não temos uma educação jurídica básica para a gente entender que o juiz não vai liberar nada para ninguém de uma hora para outra. Eu não preciso mandar número de conta para ninguém. O que sai lá é um alvará. Aquele alvará vai para o banco. A gente vai para o banco para resolver. Essa semana, aconteceu de o cara dizer que o Marcos do STF vai ligar pro... Cara, o pessoal do STF não liga nem para advogado. Imagine para o cliente. Sem rumo. Certo? Então, assim, quando você vai notar os discursos deles, é sempre assim. É uma conversa. Mande o número da sua conta, já está tudo ok. Olhe, mas deixa eu lhe explicar uma coisa. O dinheiro é muito alto. Aí tem o imposto de renda para pagar. O imposto de renda é 30%. E o dinheiro seu é 25 mil reais. Então você vai ter que pagar aqui 27.500. Mas olhe, eu vou lhe mandar tem uma pessoa aqui que se você pagar umas taxas, acontece desse jeitinho. Você vai pagar umas taxas e essas taxas aqui vai servir para cobrir lá o imposto de renda, que tem que ser recolhido antes para poder liberar o dinheiro. Isso são das técnicas que ele usa. As então, técnicas, quem está aqui nos ouvindo já tem que... Justamente. Então aí o que acontece? A pessoa já está pedindo dinheiro adiantado. Gente, advogado não vai pedir dinheiro adiantado. Quem estiver ouvindo já presta atenção nessas dicas que são essenciais para não cair em golpes, né, Adriano? Justamente. Olhe, o juiz não vai falar com você, o assessor do juiz não vai falar com você, até para ele atender a gente é uma luta. Imagine, tá bem aqui um dinheiro para você receber, eu estou lhe adulando para você receber seu dinheiro, né? Até a gente para saber uma dificuldade, imagine. Então parece que a coisa está muito fácil. Tá aqui, você ganhou 70 mil reais, mas você precisa pagar 3, 4, 10, 15, vai saber quanto é que eles vão lá cobrar. E o detalhe, outra coisa que vai chegar, sempre vão mandar um CPF de alguém. Como é que tu tá pagando uma coisa para a justiça, para a Receita Federal, para o imposto, não sei o que, tu vai fazer o Pix no CPF de uma pessoa? Sem lógica, viu? Certo? Então, assim, na hora lá, porque a técnica ela te manipula de uma forma que você acredita que está acontecendo aquilo, né? E as pessoas, né? E pessoas próximas de mim, né? Já andaram muito perto de cair. Só não caíram, posso dizer assim, porque rapaz, eu não tenho o número do Mário salvo. Aí ia lá e me ligava, cara, estão usando tua foto. Eu não sei. Já recebi aqui 8 pessoas aqui mandando print das pessoas utilizando. Mas a técnica, gente, é sempre a mesma. Mas vai chegar o momento com a inteligência artificial que eles vão ligar para você e eles vão utilizar nossas vozes. Aí vai ser complicado, viu? Certo? Mas a questão é não pagar. E procurar o advogado pessoalmente. E outra coisa, eu acredito que eu sei que algumas conversas são de celular, que hoje tudo a gente faz pelo WhatsApp, celular, né? Porém, eu acho que acredito em algumas coisas que você resolve presencial com o seu cliente, não é? Sim. Olha, no escritório. Eu faço chamada de vídeo. Chamada de vídeo, exatamente. Eu faço olha, tem uma notícia muito boa para você. Venha bem aqui no escritório. Vem aqui no escritório. Então, gente, é o seguinte, sempre vejam esses detalhes para não cair em golpe, né? Porque ninguém tá escapa, nem o mais inteligente, mas às vezes os detalhes fazem a diferença. Sim, né? sim. Principalmente com se trata de dinheiro. Com certeza. E gente, eu digo de antemão, para você adiantar alguma coisa, tem que ser uma coisa muito específica, né? Eu com meus clientes eu mostro, olha, se precisar fazer alguma coisa eu vou lhe mostrar, mas se a gente conversar, porque, gente, eu digo com certeza, o melhor da advocacia,
né? O melhor da advocacia é você chamar o cliente no seu escritório e a gente entregar uma carta de concessão, entregar o contra-cheque do primeiro pagamento, né? Igual ontem, né? Ontem eu levei uma cliente para Piripiri para ela receber o primeiro pagamento do benefício dela. Eu acompanho, eu tô junto, eu não digo assim, olha, manda um Pix para pessoa tal, né? Então o advogado, ele tá junto, ele tá perto, né? Até porque a gente quer receber também o nosso também, né? Então, a gente vai dizer assim, olha, vai, né? E a gente tá próximo, porque a gente também prestou um serviço. Exato. Né? E a gente vai querer também acompanhar essa parte, né? Que é de ser remunerado pelo que a gente fez. Então a gente não vai cobrar tantos mil para você receber não sei quantos mil na sua conta e nós não vamos lá estar perto, né? Ver a sua alegria, né? De estar ali vivendo aquele momento de realizar aquilo que... Sim, né? Então assim, esse distanciamento é o que faz o dano acontecer. Eu fiz essa pergunta assim porque o podcast, além de estar fazendo esse debate, trazendo um pouco da família, da sua profissão, tem esse lado também que a gente pode estar levando essa informação, não é, Adriano? Exatamente. Porque é o que está acontecendo mais hoje, é isso aí, né? E muitas vezes de pessoas que não têm condição nem mesmo de ter aquilo para estar dando esses golpes, né? Exato. E acabam se endividando mais ainda, né? Isso serve de alerta e essas dicas que o Dr. Mário passou, que alguém possa repassar para que as pessoas que não têm, digamos assim, essa parte de conhecimento. Exatamente, tá, um auxílio, né? Um auxílio, né? Posso repassar, olha, se você está com um processo desse tipo assim, entre em contato mais, vá até pessoalmente, né, no escritório do seu advogado. Não acredite nesse presente Papai assim, Noel aí que tava a foto lá, gente, mas eu acredito que o advogado sempre fala a respeito de você estar lá, presencial, algumas coisas, assinar, tá entendendo? Nada vai você tá passando só pelo WhatsApp. Eu costumo brincar que a maioria dos meus clientes são as pessoas que estão próximas. Eu tenho muito cliente próximo, né? Próximo de mim. As pessoas que estão ao meu redor, que me conhecem, sabem como é que eu trabalho. E muitos clientes meus também são meus parentes. O pessoal chega lá, boa noite, Inácio. Eu nunca chamei o Tinácio de Inácio. Mas na hora que eu vi aqui, Inácio, depois ele não me fala comigo desse jeito. Só pode ser golpe, pode ter certeza que Exatamente, tem isso aí também, viu, Adriano? Às vezes tem uns que entram em contato, esse número é de fulano de tal. Aí você, tal. Aí começa aquele assunto, perguntando sua idade, o que você trabalha. Isso também já é querendo catar informações. Tem que ter bastante cuidado, né? Com esse tipo de mensagem, né? Sim. Mandar aqui um abraço pro Rodrigo RB, lá de Piripiri, né? Rodrigão, Sabe quem é ele? Filho do Chaguinha, né? Filho do Chaguinha, baterista, e o cara se garante, viu? Muito bom. Pastor Fábio Rocha. Olha, boa noite. Pastor Fábio. Estou assistindo, um abraço a todos, em Capitão de Campos. Meus pais são da Santana, ele está dizendo, né? Sim, ele é quase da tua época, de quando tu fazia esse número de lá do Paulo Ferraz. Exatamente. Sim, Fábio Rocha, lembro demais. Giovanni Oliveira, parabéns, meu amigo Mário Cleito. Quanto tempo não o vejo? Você, meu amigo, parabéns pela sua desenvoltura. Giovanni. Forte abraço. Conhece? Giovanni, eu acho que é o irmão do Rafael, ele era filho do seu ele mesmo. Foi meu vizinho ali, rapaz, ele comediante todo. Eu lembro dele na casa. É um homem sério hoje em dia, né? Mas ele já foi mais comediante, lembro demais. Eu costumo chamar o Tim Inácio, né? Inácio parece. Uma amizade de muito tempo. O Tinácio botou assim, um detalhe, conferir o número do telefone se bate com o número do seu advogado. E se a foto realmente parece. Que eles printam as fotos da gente lá e usam. Mas às vezes você não tem o número salvo, né? A pessoa tá mandando um número de uma pessoa que você nem conhece. Pois então ficou assim... Sem ressalva aí. Mário, agradecer a você o seu contato do escritório, o endereço virtual, o WhatsApp, como é que funciona? Eu vou fazer um merchanzinho aqui. Vamos lá. Meu escritório, né?
nosso escritório, ele fica ali de frente às futuras instalações da Estácio, né? Quem não sabe, Capitão de Campos está ganhando um polo de uma universidade grande. Logo, próximo ano aqui, nós estaremos com o polo da Estácio aqui em Capitão de Campos. Isso é bom. Né? Então, mais desenvolvimento para a nossa cidade, sem muita gente não vai precisar mais sair daqui para estudar. Esse polo ele vai iniciar com os cursos EAD, né? Ele vai oferecer uns cursos iniciais e aí aquela coisa, vamos plantar a nossa sementinha para essa sementinha virar uma árvore muito grande. Né? Exato. Unopar, Crisfap, essas faculdades grandes, elas começaram pequenas. Exato. Né? E nós vamos ter um polo da Estácio funcionando aqui a partir do próximo ano. E desde já, eu já vou dizer, ela é em frente ao nosso escritório. Né? Quem sabe ali na rua José Fernandes. Rua José Fernandes 774. Quem está ali no Morro da Alemã, naquele asfalto novo, pista nova, né? Só descer ali rapidinho você chega lá embaixo. Né? Os contatos é o que a gente utiliza para comunicação com os clientes, é o 869-9982-6061. Né? Esse é o contato oficial do escritório. Só para nossos 869, né? Geração milênio, falou 9 separado. Exato. 9982-6061. Nunca se engana, é só esse número aqui. Viu? Só isso aqui. Já tá passando aí as legendas no nosso... Acredito que tá passando, tá, Adriano? Dá. Printa aí e compara lá. Endereço virtual. E a gente tem as redes sociais do escritório também, certo? Que é maricleito.advocacia, que é o Instagram que a gente passa muitas informações. Esse é o Instagram oficial do escritório. A gente tem um pessoal também, né, que a gente posta muitas coisas do nosso dia a dia, porque nós somos advogados, mas nós também somos humanos, nós vivemos. Exato. A gente tem, né, uma vida particular. Mas as informações é maricleito.advocacia, né, no Instagram, e lá a gente passa muita coisa aí, muitas informações aí para vocês. Pronto. Algo a mais a acrescentar, Elcio? Eu queria só agradecer ao nosso patrocinador, nosso amigo Marcelo da LinkMnet, no qual a gente está transmitindo essa live aqui. Exato. Através dessa internet que é, digamos assim, uma das melhores de Capitão de Campos, sem falha, sem perda, sem travamento aqui. Então, precisou de internet de qualidade, LinkMnet, melhor aqui da cidade. É que eu uso, viu? É o que eu uso também, em casa, no trabalho e aqui no podcast. Um abraço para meu amigo Adriano, lá do Salão Styles, né? Style, Adriano Style. Chegou com um salão bastante moderno, né? E profissionais de qualidade também, que você sai de lá, é um artista. Tô precisando ir lá, ó. Isso, abração. E o Adriano pode continuar com os outros patrocinadores. Falando na Mundo Digital também, né? Um dos Mundo melhores. Digital, que tem ajudado bastante a gente. A pessoa do meu amigo Elcio diz que se o teu celular der problema, leva lá, cara. O Elcio dá uma ajeitada. Que a gente... Não, a gente aperreia ele de vez em quando. A mamãe, bora, rapaz, vai lá no Elcio. Tudo pra mamãe é o Elcio. Se a televisão deu problema, essa parceira é grande já. Esses dias mesmo ela mandou a televisão lá da sala que deu um probleminha e voltou lá ó, impecável. Se garante. Isso aí. E agradecer também a você, Adriano, mais uma vez, e o Dr. Mário, lá presente dele. Falei para o Adriano que chega um pouquinho atrás, mas jamais poderia perder, né, essa live aqui. Tá participando, tá também aqui nos digamos, nas transmissões, mas está podendo presenciar aqui meu amigo Mário, né? Sim. Obrigado por você ter vindo. Rapaz, é muito gratificante, principalmente a gente ter um momento desse, né? E é importante a gente ter esse espaço, né? Eu acredito que o trabalho de vocês é incrível, né? Agradecer o convite. Que eu cobrava direto, não era, Adriano? Tu não vai me levar lá não, cara. Cara, é equipe. Você trouxe a equipe também, ficava show, né? A minha equipe hoje já tá se preparando para o recesso, então. Um dia vai dar certo. Se preocupe não que eu vou trazer todo mundo e nós vamos falar só sobre direito aqui. Exatamente. Pronto. Hoje o nosso bate-papo foi ótimo, viu? Foi muito bom. Eu queria agradecer e realmente o espaço de vocês é muito interessante, né?
Vistam mesmo, continue. Espero que as pessoas da cidade, eu joguei aqui para um monte de gente aqui para ver se o pessoal também acompanhava, porque a gente precisa ter esse espaço aqui para a gente ter voz, para a gente ter vez, para a gente conversar, para a gente saber o que está acontecendo na nossa cidade. Né? E além disso, fica registrado, né? Exato. Fica aí pro tá no Facebook, tá no YouTube, tá no Instagram, tá no TikTok. A gente tá jogando todo. A partir de amanhã vai estar em todas as redes. É, muito bom. Contar as informações que a gente já repassou em programas e esse aqui também. Né? Exato. E a gente volta ainda, viu? Com 2.0. a equipe. Quando eu vou transferir a equipe 2.0 aqui no próximo ano, aí já vai ser. Cara, porque, ó. Eu tenho que. A Bianca, ela tem que se arrumar muito tempo, porque ela o Luan, ele não pode estar na semana de prova, né? A Ludmila, ela não pode estar, porque a Ludmila tá doida, ela atende aqui, piripiri, pé de segunda e tal, tá na prefeitura. Tá na prefeitura, e a mulher, então assim, para eu consegui juntar todo mundo, eu marquei uma reunião para segunda-feira, né? Gente, vou marcar a reunião para segunda, né? Porque o bom do nosso trabalho, né, que a gente não precisa estar dentro do escritório, nós temos tecnologia, nós não precisamos estar totalmente enfiados só dentro do escritório, todo mundo produz, né? A gente vai voltar com a equipe toda falando só de direito. Nós não vamos falar da época do nosso ensino médio, não. Agradecer ao meu amigo Adriano Cabeleireiro, agradecer ao Léo Refrigerações, que também nos apoia culturalmente. Agradecer também ao Leonardo Júnior, do Sindicato de Servidores Públicos de Capitão de Campos, também agradecer de coração. E enfim, a todos aqueles que nos apoiam, aqueles que assistem ao vivo. A nossa audiência é depois, Mário, porque é um horário que muita gente às vezes é muito ocupado. E aí depois muita gente lá mesmo nos montes, aquela região, a pessoa diz assim, Adriano, todo podcast eu assisto, mas só assisto depois, porque o meu tempo é corrido. O bom aqui do podcast é esse aqui, você pode tanto assistir ao vivo, né? Sim. Depois também, quem não tem um tempo pode dar uma assistidazinha. Se eu esqueci de alguém aqui, né, de agradecer, eu queria, né, agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida até hoje. Tia Rosário. Mamãe tá lá, com certeza ouvindo. A minha irmã, meus sobrinhos, eles estão ali, estão aqui hoje, né? A Mariana ou a Maíra? Tá, a Mariana que tem 2 rapazinhos aí lindos, nossa. Tá aí também, tá todo mundo lá ligado. Nossa, é uma família que eu gosto muito, cara. Eu sempre fui lá de dentro, tá, cara? Eu me afastei agora depois que eu tô morando no interior, né, Mário? Mas tu foi pro interior e... eu encontro a tia Rosário de vez em quando indo pra Canalbinha. Eu cheiro nela, que eu amo aquela mulher, viu? Pois é, gente. Muito obrigado aí pelo convite, Mário, pela obrigado, participação. meu irmão. Até o ano que vem, se Deus assim nos permitir. Esse ano não tem mais podcast. Tchau! Tchau. Valeu!